Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu nosso Senhor Jesus Cristo. Uma segunda-feira abençoada, uma semana na proteção, no favor, na salvação do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, grande eu sou. Vamos profetizar, Senhor, nós declaramos o governo de Cristo sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, desde o alto da cabeça à planta dos pés, nós declaramos o governo de Cristo, Senhor, sobre os nossos desejos, as nossas vontades, nós declaramos, confessamos, Senhor, Pai, a nossa dependência em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que nós precisamos, Pai, ser lavados, santificados, restaurados, transformados, libertos, curados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na transformação da palavra do nosso Deus. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor, dependemos e Te amamos, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Não nos deixe, Senhor, se acostumar. Não nos deixe, Senhor, ficar no automático. Não nos deixe, Senhor, na nossa ignorância. Não nos deixe ser sábios aos nossos próprios olhos, Senhor. Não nos deixe. Não nos deixe, Senhor, ser soberbos. Não nos deixe, Senhor, ser duros de coração, Pai. Mas vem com a glória do Teu grande poder, nos transformando, nos limpando, sarando, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Jessie. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos numa campanha de 40 dias e o Espírito Santo me conduziu à palavra do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, no verso 13, no verso 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha o que o Senhor Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, aqui no capítulo 7, quando o Senhor Jesus ele fala sobre a porta estreita, ele fala, entre pela porta estreita. Nós estamos aprendendo nessa campanha sobre portas. Jesus é a porta verdadeira. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta do milagre. Jesus é o que conecta, que resgata, que salva e que leva e aproxima os homens de Deus verdadeiramente. O Senhor Jesus é a porta das ovelhas. As ovelhas entram, as ovelhas saem, as ovelhas se alimentam, as ovelhas elas acham pastagens, elas são cuidadas, elas são transformadas, elas são corrigidas, elas são limpas. Jesus é a porta estreita, a porta verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando por quê? Entrar pela porta estreita. Jesus falou porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus está fazendo uma comparação, queridos, entre o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da verdade e o caminho da mentira, o caminho da vida eterna e o caminho da eternidade no fogo, o caminho do inferno, o caminho do céu e o caminho do inferno. A porta larga, o caminho do inferno, a porta estreita, o caminho dos céus. Jesus está falando, é melhor que entre. É perfeito que entre, é verdade que entre pela porta da vida que é Jesus Cristo, a porta onde conduz o homem a viver uma vida conforme a vontade de Deus, a porta verdadeira que conduz o homem à libertação, ao conhecimento da vida verdadeira através do reino de Deus. Entre por essa porta, Jesus falou, porque a outra porta, veja bem, só tem duas portas aqui que o Senhor está comparando. A porta, como eu falei, do reino dos céus e a porta que conduz ao inferno. Jesus está falando, porque o caminho largo, ele diz, é espaçoso o caminho que conduz à perdição. Por quê, queridos? Pela porta larga, pelo caminho que é largo, por uma rua, queridos, larga,
Vamos aqui fazer uma comparação bem simples. Passa pela a rua larga, passa pessoas de moto, passa pessoas de bicicleta, passa gente de carro, passa gente de mala, passa gente de mochila, passa gente, pessoas de culturas diferentes, pessoas de estilos diferentes, pessoas com as suas vontades, pessoas que são conduzidas pelos seus desejos, pessoas que fazem as suas escolhas. Se você for numa avenida, num lugar bem espaçoso, tem carro de um lado, tem carro do outro, passa carro de um jeito, passa carro do outro, passa gente de todo jeito. Então Jesus está fazendo essa ilustração para dizer que a vida que conduz à perdição, querido, as pessoas elas vivem as suas vidas dos seus jeitos. Elas caminham por caminhos que são desejosos aos seus olhos, que são bons aos seus olhos, dos seus próprios jeitos. São caminhos aonde o homem escolhe, são caminhos aonde o homem ele não reconhece Deus como uma pessoa que tem o governo de Deus sobre a sua vida. O caminho largo que conduz à perdição, queridos, é o caminho onde o homem faz as suas próprias escolhas. É o caminho onde o homem quer seguir conforme as suas vontades, os seus desejos. Mas Jesus disse que muitos são os que passam por ela, porque pelo caminho largo, queridos, pelo caminho do pecado, você não tem que ficar dando satisfação para ninguém. A pessoa ela faz o que quer, ela vive do jeito que ela quer, ela toma suas decisões do jeito que ela quer. Então são muitos, a maioria, queridos, infelizmente, assim, só para a gente entender o contexto, então a maioria prefere aquela vida onde a pessoa quer viver a vida do seu jeito. Então são muitos que passam pelaquela porta, por aquele caminho, né? Então a palavra do Senhor diz, Jesus continuou dizendo, porque estreita é a porta. Jesus está falando por quê? Qual é o motivo porque poucos entram pela porta estreita? Jesus estava falando, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por que poucos passam pela porta estreita, queridos? Vamos agora novamente comparar com o caminho e a porta estreita. Veja bem, quando você passa por uma rua estreita e você, por exemplo, você está dirigindo e você entra numa rua estreita, você não vai passar de qualquer jeito, você vai passar devagar, você vai tomar cuidado para não bater, se tiver carro na rua, não bater no carro de ninguém, não arranhar o seu, não danificar o seu, não dar prejuízo também para ninguém. Pela uma rua estreita, você vai ter mais zelo, você vai observar melhor. Pelo caminho estreito, você não vai passar com mala, você não passa com mochila, dependendo ali do espaço da porta estreita, do caminho estreito, queridos, a gente vai passar devagar, a gente vai passar observando, a gente vai passar com cuidado. Então Jesus está comparando a porta estreita, esse caminho, esse estilo de vida, a uma pessoa que ela é conduzida pelo Espírito Santo. A gente vai vivendo de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé, porque em todo o nosso caminho a gente vai refletindo aonde nós estamos pisando a planta dos nossos pés. Pelo caminho estreito que leva à vida, queridos, como eu falei, não é de qualquer jeito, a gente não consegue passar por um caminho estreito, por uma porta estreita, queridos, correndo, porque se a gente for correndo, a gente vai se machucar. Se a gente tomar algumas decisões por esse caminho, de qualquer jeito, a gente vai causar um acidente. Você consegue entender? Quando tem um caminho dentro da sua casa, por exemplo, vamos supor, dependendo da casa, ou dependendo do quintal, ou por onde a pessoa passa, quando tem um lugar estreito, a gente passa com cuidado. Quando tem um lugar escuro, a gente passa com cuidado. Quando a gente conhece um caminho que é perigoso, a gente passa, por exemplo, com cuidado. Então a vida espiritual, a vida com Cristo, o caminho estreito, como eu falei, o caminho ainda que a pessoa esteja num caminho estreito, como eu falei ali, num caminho escuro, num caminho ali perigoso, mas estando com Cristo, queridos, a gente está seguro.
A gente está guardado em Cristo Jesus. Agora, uma pessoa que anda pelo caminho largo, ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade, ela não deve satisfação para ninguém, ela faz o que ela quer, ele também faz o que ele quer, ele é do jeito que ele quer. Então, Jesus está nos ensinando. O que nos leva à vida, queridos, é as nossas escolhas no caminho e na trajetória que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Jesus estava ensinando e falando para aquele povo: entre pela porta estreita. A porta estreita verdadeira é Jesus Cristo, é a salvação, é a libertação, é a cura, é o cuidado, é o amor, a proteção. Jesus está falando: entre pela porta estreita. Mas são poucos que escolhem a porta estreita, porque a porta estreita a gente não vive de qualquer jeito, a gente não vai fazer o que a gente quer, a gente não vive com base nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, na nossa vontade. Não, pelo caminho estreito a gente é conduzido a uma vida verdadeira. A gente vai pelo um caminho aonde muitos não estão indo. A porta estreita é um caminho que você, querido, vai de um em um. Vamos pensar aqui num caminho estreito, queridos, aonde só passa uma pessoa de um em um. Então são escolhas. Que nós temos que fazer. E Jesus estava falando: entre por essa porta, porque a outra porta, ela é larga, ela é espaçosa, mas é um caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, continuemos caminhando pela porta estreita, sendo conduzidos pela verdade, o Evangelho que salva através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Talvez, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a chance de você declarar e dizer: Jesus, eu quero ter Jesus na minha vida. De repente você já se cansou de tomar as escolhas do seu coração. De repente você já se cansou de tentar viver do jeito que você escolheu, do jeito que você queria. Se permita viver da maneira que conduz a vida, pela porta estreita, de passo em passo, de fé em fé, mas vai te conduzir à verdade. A porta estreita, a porta que é Cristo Jesus, queridos, vai limpar você de toda sujeira, eu e você. A porta estreita que é Cristo Jesus vai nos ensinar muitas coisas que a gente aprendeu desde pequeno. Eu que não nasci, por exemplo, num berço evangélico, muitas coisas que a gente aprende no mundo, muita mentira, os pecados, as coisas que parecem ser boas, queridos, mas no final é a morte. O pecado, ele conduz à morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final daquele caminho, mas a recompensa daquele caminho é a morte, é a decepção, é a tristeza. Tem gente que tenta, faz, busca, mas no final só se decepciona, só fica triste, a pessoa só vê, sabe, a colheita das suas escolhas, a pessoa só vê uma colheita ruim. Então se permita ser conduzida a sua vida por Cristo Jesus. Nós temos que aprender com a palavra. Assim como Jesus estava falando, entre por essa porta. Queridos, entre por essa porta, a porta verdadeira. Jesus falou que aqueles que ouvem as suas palavras, os seus ensinamentos, naquela época e naquele dia, Jesus estava falando para aquele povo: olha, quem escuta os meus ensinamentos, quem escuta as minhas palavras, porque as palavras, os ensinamentos de Jesus, era tudo que ele já tinha visto e ouvido da parte de Deus. Então, por isso, Jesus comunicava ao povo e comunica até hoje através da sua palavra. Tudo é vindo através do poder de Deus. Então, Jesus, ele estava ensinando todos aqueles, ou seja, trazendo para os dias de hoje, todos nós, eu e você que está ouvindo e eu que estou falando, todos nós que escutamos, que nós aprendemos, que nós lemos a palavra de Deus. Toda pessoa que escuta homens e mulheres de Deus, por exemplo, estou dando aqui uma suposição, mas não cumpre aquilo que a palavra de Deus ensina, mas não vive aquilo que a palavra de Deus nos ensina, Jesus vai falar que vai comparar a uma pessoa que construiu a sua casa sobre areia.
Mas aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus, aqueles que estavam também naquele dia, naquela época, escutando as palavras de Jesus, mas tomassem uma decisão, uma atitude de cumprir a vontade de Deus, de sair do pecado, de viver na verdade, de não julgar, de insistir na perseverança da oração para fazer a vontade de Deus, para viver uma vida que agrada a Deus, o Senhor vai falar: vou comparar essa pessoa a alguém que construiu a casa na rocha. Uma pessoa que construiu a sua casa, ou seja, a sua alma, a sua família, tudo aquilo que para você é importante, você construiu no alicerce, no terreno verdadeiro, que é Cristo Jesus. Quando vier o dia mau, quando vier os ataques, a fúria do maligno, quando vier os levantes do inimigo, quando vier o tempo que aconteça alguma coisa contra ou se levante contra a sua vida, Jesus, ele estava ensinando: essa casa não vai ser abalada, essa casa ela não vai cair, porque foi construída em um terreno na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Mas a pessoa que ouvindo as coisas de Deus, a pessoa que fala que tem Jesus ou que tem Deus no seu coração, mas vive no pecado, não larga a mentira, não larga as músicas do mundo, não larga as vaidades, não larga as festinhas, não larga os ficantes, não larga as coisas aonde conduz ao pecado, não larga a pornografia, não larga a prostituição, não larga coisas aonde não agrada a Deus. O Senhor está falando: vou comparar essa pessoa que ouve aquilo que eu falo, que escuta os profetas, estou acrescentando para a gente entender, por exemplo, mas não procura viver a verdade da palavra de Deus. Queridos, o Senhor ele está vendo tudo, o Senhor ele sabe das intenções do nosso coração. Então Jesus está falando: vou comparar essa pessoa como quem construiu a sua casa sobre areia. Você já deve ter brincado com o sobrinho, com o neto, de construir um castelo na areia. Quando vem a água do mar, ela derruba, não fica nada. E é rápido, não fica nada, aquela coisa vai embora e lá vai você ter o trabalho de construir de novo. Lá vai você ter o trabalho de fazer tudo de novo. Assim é a vida de uma pessoa que ouvindo as coisas de Deus, mas não coloca em prática. Assim é a vida de uma pessoa que diz que tem Deus, querido. Nem tudo que falam que é de Deus não vem da fonte verdadeira. Queridos, o diabo ele conhece a palavra melhor do que eu e você. O diabo ele caiu dos céus e levou uma terça parte dos anjos. Então, queridos, dizer que tem Deus e não viver a verdade que a palavra de Deus nos ensina, isso não faz de ninguém salvo, isso não faz ninguém naquele dia entrar no reino dos céus. Então há oportunidade para nós, há uma oportunidade para mim, para você buscar a vida verdadeira, tomar uma atitude. Jesus está falando: escolha entrar pela porta verdadeira que vai te conduzir à vida. Escolha, decida largar aquilo que desagrada a Deus, que você sabe aquilo que está na sua vida, que você faz, que você escuta, que você vê, de repente é uma pornografia, de repente é uma promiscuidade, de repente é um vício. Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para transformar a tua vida. Por isso Jesus estava falando: entra pela porta estreita, a porta estreita vai te levar à vida. Entra pela porta onde você não vai levar bagagem, onde você não vai levar mentira, onde você não vai levar pessoas, porque a salvação é individual. Escolha entrar pela porta da verdade, escolha entrar pela porta da cura, escolha entrar pela porta da transformação através de Cristo Jesus. Na sua palavra é que vai conduzir a gente numa vida verdadeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, queridos. Jesus nos ama. Eu também fui uma pessoa que eu era do mundo, eu vivia no mundo, eu era DJ, eu vivia na loucura, numa vida errada, mas quando Jesus começou a bater na minha porta, usar pessoas para dizer que Deus tinha uma obra na minha vida, começou a usar pessoas para dizer que Deus ia mudar minha vida, meu coração começou a ser quebrantado. Eu já estava cansada daquela vida
imunda, daquela vida suja que eu levava, daquela vida mentirosa no meio artístico, e Jesus transformou a minha vida. Jesus também pode transformar a sua vida e a do mundo inteiro. Então Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, entre pela porta estreita em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor permitir.